Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Pós, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como fazemos no início do programa, noticiamos e reiteramos aos nossos telespectadores o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, aqui no centro da cidade, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, próximo ao terminal de linhas urbanas, conforme você está vendo aqui na barrinha. Também, sempre anunciamos aqui a doutora Luciana Mello, filha do Dr. Vanderlei, que nas horas vagas, juntamente aí com seus colegas de música, fazem aí, brilhantam, né, as festividades, principalmente casamento. Quem tiver interesse, o contato é 99967-6276, 99967-6276, Luciana Mello, doutora Luciana Mello, ok? E, como de costume, sempre deixamos aqui o nosso WhatsApp do programa Direitos e Deveres. Faça contato conosco pelo 98451-3033, é o que está aqui, ó. 98451-3033 é o nosso WhatsApp, programa Direitos e Deveres. Põe lá no seu contato, na sua agenda. Mande uma mensagem para nós, uma ideia, um elogio, uma reclamação. Fale conosco. É um prazer interagir com você. Semana passada nós comentamos aqui sobre um projeto de lei que ia ser votado na Câmara dos Deputados, que é a chamada PEC 05, que alterava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. É uma proposta de emenda à Constituição, né? Teria que mexer na Constituição. E todos nós sabemos que o Ministério Público é aquele órgão do Executivo que tem, dentro de suas prerrogativas, de suas funções, de seus deveres, de ser o guardião da lei, de levar às barras da lei qualquer pessoa que cometa um crime. Então, a atuação do Ministério Público para que se faça justiça é de uma importância ímpar. E dentro da composição do Ministério Público, nos estados, e depois na federação, que é o Ministério Público Federal, e, por último, no topo, a Procuradoria-Geral da República. Mas dentro desse corpo do Ministério Público tem lá um Conselho Nacional do Ministério Público, como tem o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Esses são dos juízes. O do Ministério Público, essa proposta era que para alterar os componentes. Hoje os componentes são do Ministério Público, são promotores, procuradores. Eles queriam colocar lá pessoas estranhas ao quadro. Para quê? A finalidade é política, né? Porque os promotores ficaram aí conhecidos no Brasil de norte a sul, principalmente os procuradores, né, daquele famoso processo da Lava Jato. Então, muita gente que não sabia o que era Ministério Público, procurador de justiça, promotor de justiça, ficou sabendo pela atuação dos promotores, dos procuradores do Tribunal Regional, né, ligados ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E, com isso, muitos políticos, grandes empresários, de grandes empreiteiras, todos foram condenados, foram denunciados à justiça, né, e, ao final, condenados. Isso incomodou um segmento aí da política. E estão tentando o quê? Colocar gente lá dentro que não é do Ministério Público para, naquele órgão, modificar a ação, interferir na ação. Esse é o pensamento passado para a sociedade. Bom, então essa ingerência ia ser votada e foi votada na Câmara dos Deputados na semana próxima passada. E mesmo obtendo a maioria de votos, essa proposta não passou. Isso significa que vai continuar do jeito que está. Pelo menos nesta legislatura, o Conselho Nacional do Ministério Público continua 100%
com o Ministério Público, promotores, procuradores. Mesmo tendo a maioria, mas como é que se teve a maioria de voto para que modificasse, por que então não modificou? É que para haver uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, ser aprovada, ela precisa de 308 votos. E teve 298, 297, uma coisa assim, dizendo sim, e cento e poucos dizendo não. Mas como, para a proposta de emenda à Constituição, ser a maioria de voto não significa uma vitória, teria que ter, então, 308. Não teve. Fim de papo. Voltam as coisas a serem como estavam. Pode ser que na próxima legislatura, de 2023 para frente, queira aí algum deputado a voltar a tocar nesse assunto. Mas, por enquanto, na atual legislatura não é mais permitido. Interessante, tem as coisas que dão certo, que estão fazendo valer, que estão lutando por um país melhor, por uma justiça, por uma moralidade política, uma moralidade em todos os sentidos, incomoda. E tem aí um segmento político que quer modificar isso aí. Ao invés de valorizar cada vez mais, quer modificar. Coisas da política, né? Então essa PEC 05 já era. Outra coisa interessante, semana próxima passada também a finalização da chamada CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a respeito do Covid-19, que a princípio deveria ser uma comissão formada por senadores da República com o objetivo de fiscalizar, investigar para onde foi o dinheiro, aquele rio de dinheiro que o governo federal mandou para os estados e municípios. Tem aí denúncias de todo lado, de superfaturamento, de dinheiro que chegou e foi gasto com outra coisa, que dinheiro que comprou um aparelho, mas pagou 10 vezes o valor do aparelho, dinheiro que foi parar em outros lugares sem ser para a saúde. Ou seja, tem denúncia de todo jeito. Infelizmente, esta comissão parlamentar de inquérito do Covid-19 não quis saber disso. O negócio do Estado é lá com a Assembleia Legislativa. Do município é lá com a Câmara Municipal. Então o foco deles era o presidente da República, porque o presidente da República demorou para tomar providência, por isso, então foi uma atitude que deixou de ser uma coisa em favor da sociedade para ser uma atitude política de oposição. Aí mais de 60 reuniões, gastou-se aí uma fortuna de dinheiro para manter, para fazer essa CPI desenvolver, para chegar onde chegou, com denúncia, um fala uma coisa, o outro fala outra. Infelizmente, mais uma nódoa, mais uma mancha para o Senado, né? O povo está vendo isso, mas esses são os senadores? Isso o povo que está vendo. Isso aí está sendo dito aí nas redes sociais, todo mundo achando isso um absurdo. Vamos ver agora daqui para frente, né? Porque esse material que foi terminado com o relatório final dessa Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser enviado à Procuradoria-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República entender que de fato ali tem verdade, que o que eles estão dizendo é verdade, que o presidente fez isso de errado, aquilo outro, então ele vai pedir uma abertura de processo contra o presidente da República, que eu acho muito pouco provável, porque não vejo nenhum tipo de responsabilidade do presidente com as mortes das pessoas com Covid. É de se registrar que, se houve algum tipo de demora na vacinação do povo brasileiro, que hoje é um dos povos mais vacinados do mundo, só demorou para começar, se é que demorou, porque tem uma agência chamada Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é ela que dá o sinal verde. E enquanto os laboratórios que estavam apresentando futuras vacinas não tivessem o aval, o ok desta agência, não poderia ser implementada a vacinação daquele determinado laboratório. Então, se atrasou, foi isso aí. Enquanto a Anvisa não falou, não, a tal laboratório pode, o outro pode,
Foi o que foi acontecendo paulatinamente, e aí acabou entrando 4 laboratórios aí dos maiores produtores, está aí praticamente hoje uma grande maioria da população brasileira vacinada em primeira dose, em primeira e segunda, e tendo a terceira. E hoje o Brasil está praticamente controlando essa pandemia que é do mundo, não é do Brasil. E há de se notar dentro de toda essa nódoa desta CPI, uma coisa que foi dita lá dentro e ficou assim até, virou um sinônimo dessa CPI, é o tal do circo. Essa CPI é um circo, isso é palhaçada. Aí um senador virava para o outro, você é um palhaço, isso aqui é uma palhaçada. Aí vinha uma pessoa para prestar depoimento, você está pensando que isso aqui é circo? Isso aqui, você está pensando que aqui isso é palhaçada? E isso foi adjetivando a Comissão Parlamentar de Inquérito de circo. Se é circo, se foi circo, é o circo dos horrores. Porque o circo não é assim não. O circo é coisa séria. Os circos são feitos, são mantidos por pessoas sérias. É uma palhaçada, fulano é palhaço. O palhaço é um ser humano, um artista, que ele se veste de um personagem para levar a alegria, a brincadeira, as traquinagens, as diversões para a plateia. O circo é sério, o palhaço é sério. O trapezista, com toda a sua habilidade, com seu treino, o equilibrista, com toda a sua certeza, a sua concentração, as pessoas que trabalham no circo, desde aquele que levanta a lona, que monta o circo, desmonta, aqueles que dão a infraestrutura de alimentação, de retaguarda para que o circo se mantenha, se erga, se locomova. Todas são pessoas sérias, são pais de famílias, são pessoas que levam a arte para onde eles chegam. E o circo deve ser respeitado. Então, a CPI não foi a CPI do circo. O circo é sério. A CPI é de senadores. O circo é uma arte. E a CPI é de senadores. E por falar em circo, nós temos aí o governo Bolsonaro, através do Ministério da Cultura, do Turismo, uma ênfase, uma ajuda para as empresas de circo no Brasil que sofreram amargamente com a pandemia, no negócio de lockdown, fecha tudo. Os circos que sobraram, então agora vão receber incentivos do governo. Inclusive, o governo propondo aos municípios para que incentivem os circos, tanto que sejam da cidade, os circos que chegam à cidade, e isso vai trazer também verba para as prefeituras, uma ajuda para as prefeituras que ajudarem os circos, para o Estado que ajudarem os circos. Então isso é uma proposta do atual governo. Outras mentes paralelas, outras pessoas dizendo que esse projeto chama-se Respeitável Circo. De fato, respeitável. Respeitável Circo é o nome do projeto. Não tem nada a ver que o governo está fazendo isso para tirar um sarro, para gozar da CPI. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um projeto que já estava andando, caminhando dentro do Ministério da Cultura, do Turismo, para reativar o circo. Então, temos ótimas lembranças do circo e essas lembranças poderão agora voltar em novas realidades. E já a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir, eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz.
Ok, estamos de volta. Mudando de assunto, algumas leis aqui que foram aprovadas, sancionadas pelo presidente da República, que eu acho de grande relevância e de grande interesse da sociedade. A lei que aumenta a pena para maus tratos a cães e gatos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 29 de setembro, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, a lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. Na realidade, fala cães e gatos aqui, mas qualquer tipo de animal. Agora este crime passa a ser punido com prisão de 2 anos a 5 anos, multa e proibição da guarda. A novidade do projeto. Então, já existia uma lei de maus tratos animais, mas ela agora aumentou a pena, a rigidez. Antes a pena era somente de detenção simples, de 3 meses a 1 ano, um TCO, uma multa. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o presidente não vetou nenhum dispositivo da nova lei. Oriunda do projeto-lei 10.095/2019, de autoria do deputado federal Fred Costa, do Partido Patriota de Minas Gerais. Quem não demonstra amor por um animal, como um cão, por exemplo, não pode demonstrar amor, no meu entender, por quase nada nessa vida, afirmou o presidente Bolsonaro, durante a cerimônia. O presidente contestou os críticos da nova lei, isso não falta, né? Gente que critica, não falta, que classificaram como desproporcional a pena para o crime de maus tratos. Aquele que porventura vem reclamar da lei agora, uma coisa muito simples. Se você não sabe, não quer tratar com carinho, com devido respeito, um cão ou um gato, não o tenha em casa. A pena de reclusão da nova lei prevê cumprimento em estabelecimento mais rígido, como presídio de segurança máxima ou mínima, ou média. O regime de cumprimento de reclusão pode ser fechado, semiaberto ou aberto, depende aí da sentença do juiz que vai dizer. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tem 28,8 milhões, 29 milhões de domicílios, pelo menos com um cão ou um gato. E 11,5 milhões, 28 com cão e 12 milhões de residências com gatos. E milhares de residências com cães e gatos. Isso é muito importante, porque a sociedade tem que evoluir. Então, como disse o presidente, quem não tem capacidade para amar um animal, não tem muito menos para amar um ser humano. E ainda dentro desse assunto, mais uma lei importantíssima, que o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua. Nós crescemos vendo carrocinha, famosa carrocinha, capturando cães, gatos pela rua, levando para um determinado lugar, ou seja, levando para a morte. Parece que 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, aquilo era tudo sacrificado, eram assassinados, eram mortos. Isso era uma prática comum no Brasil inteiro. E uma maneira de limpar as ruas dos animais. Ora, se tem cão na rua, é porque alguém colocou lá. Ou colocou ele, ou colocou a mãe dele, o pai dele, e ele nasceu na rua. Então, sempre existe a intervenção do ser humano. O cão de rua, ele não brota na rua como uma grama. Ele foi colocado na rua, ele foi abandonado. Então, depois, a rua está infestada de cães, a cidade está infestada de cães de rua. Qual que é a providência? A mais simples. Vai lá, laça, leva para um determinado lugar e mata. Ora, isso já tinha que ter acabado com isso há muito tempo, essa carrocinha. Essa lei agora acaba com isso. Isso agora não é permitido, é lei federal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na quarta-feira próxima passada
a lei que estabelece a proibição de eutanásia. Isso é conhecido como eutanásia. O sacrifício de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonose, canis públicos e outros estabelecimentos similares. Normalmente, animais recolhidos das ruas são encaminhados para estas unidades. O texto havia sido aprovado em setembro pelo Congresso Nacional, e de autoria dos deputados federais Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e Célio Studart, do PV do Ceará. Pela nova lei, somente os animais com doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais, poderão sofrer eutanásia, poderão ser sacrificados. Neste caso, o procedimento deve estar devidamente justificado por laudo veterinário próprio, feito por veterinário que vai dar um laudo. Neste caso, é autorizado. A ideia central do projeto é a proteção animal e o incentivo à adoção, retirando de cena o abatimento desmotivado e desarrazoado de animais sem doença infecto-contagiosa incurável, informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Importantíssima essa lei. Como eu disse, como disse o presidente da República, quem não tem capacidade para respeitar, para amar um animal, muito menos um ser humano. Ainda falando de assuntos de leis que foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro, uma de grande importância para Minas Gerais, que foi a lei que o presidente sancionou, que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu já havia dito essa matéria aqui em programa passado, que estava sendo votada, que foi aprovada pela Câmara, pelo Senado, agora foi levada à Presidência da República, que sancionou e já teve a solenidade de inauguração do novo tribunal. Isto vai agilizar a Justiça Federal, porque Minas Gerais toda pertencia ao TRF1, lá de Brasília, que é composto por muitos estados. O que acontece? Torna a justiça lenta. São milhares e milhares de processos. Não tem como andar. Quanto eles conseguem resolver um processo, está entrando mais 100, 200, 300 por dia. Então, é uma coisa que não tem fim. E vai se avolumando. E já dizia Rui Barbosa, a justiça tardia não é justiça. Então, todos querem ver a justiça ser feita logo. Tem prazo, tem que ser cumprido o prazo. Esse tribunal é de suma importância para Minas Gerais, para os advogados que trabalham nos processos e para a população. Às vezes a pessoa aí tem um processo aí de uma indenização aí, que entrou com um processo contra o governo federal e ganhou na primeira instância, aí tem uma apelação na segunda instância, que é no Tribunal Regional Federal, e aquilo não acaba nunca. Tem caso da pessoa morrer e ficar pro neto, porque o pai, o avô não vai ver o dinheiro. Então, com isso, vai agilizar. Já é tardia isso, né? Já devia ter acontecido, né? Mas agora, com o governo Bolsonaro, essa parte foi dado esse valor para a Justiça de Minas Gerais, a Justiça Federal em Minas Gerais. Os tribunais regionais federais julgam ações de segunda instância da Justiça Federal. O Brasil precisa de justiça. Esse novo Tribunal Regional Federal simboliza mais agilidade. Nós precisamos disso, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. O evento contou com a presença das autoridades, ministro do Supremo, deputados, senadores, como é de costume, né? O Brasil está conseguindo, através da criação desse Tribunal Regional Federal, procurar viabilizar o acesso à justiça à luz do princípio da economicidade. Não vai haver aumento de despesa por parte do governo, não vai haver nada fora do orçamento. Isso é realmente uma forma de se construir um país com a grandeza que o Brasil merece,
disse o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E nós estamos passando aí um período de grande turbulência a respeito de preço de várias coisas, mas de respeito de preço de combustível. Né? Gasolina não aumentando, óleo diesel, o álcool e aumenta isso, aumenta o frete, aumenta tudo. Isso é uma crise mundial, não é só no Brasil não, uma coisa está feia para o mundo inteiro. E aqui no Brasil nós estamos sofrendo isso aí. Né? O petróleo é comprado a preço de dólar, o dólar aumentou, fica mais caro para comprar. Fica mais caro para comprar, tem que vender mais caro. E a Câmara Federal já votou em regime de urgência, foi para o Senado e espero que eles votem rapidíssimo, botando um teto, um limite no chamado ICMS dos combustíveis, que é um imposto do Estado. Então, no estado de Minas Gerais, por exemplo, passa dos 30% o imposto. Então, se você coloca R$10 de gasolina, mais de R$3, R$3,10 mais precisamente, é de imposto. Ora, se você diminuir isso aí ou tirar isso aí, o de 10 vai cair para 7. O de 7 vai cair para 4, para 5. As coisas melhoram. Mas cada estado cobra o valor que acha necessário. Com essa crise, os estados estão ganhando muito dinheiro com o imposto. Mas isso tem que ser regulamentado. Está para ser votado no Senado. Esperamos que faça isso rapidinho, porque a situação está complicada. Precisa tirar esse imposto, diminuir, melhorar a vida do povo brasileiro. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Um grande abraço.